Recebendo o reino de Deus como um menino. Texto áureo. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. Marcos 10, versículo 15. Verdade aplicada. Participam do reino de Deus aqueles que, como crianças, confiam e são humildes e também submissos ao Senhor Jesus Cristo. Objetivos da lição: mostrar como Jesus foi carinhoso com as crianças, apresentar pontos que relacionam Jesus com as crianças e ensinar como se recebe o reino de Deus como uma criança. Texto de referência: Lucas capítulo 18, versículo 15 ao 17 e Marcos 10, 16. E traziam-lhe também meninos para que ele lhes tocasse, e os discípulos, vendo isso, repreendiam-nos. Mas Jesus, chamando-os para si, disse: Deixai vir a mim os meninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, não entrará nele. E tomando-os nos seus braços e impondo-lhes as mãos, os abençoou. Introdução. Lucas registra a preciosa narrativa de Jesus abençoando os meninos que a ele foram conduzidos. Nessa lição, teremos uma ideia do amor de Jesus pelas crianças e como elas pontilharam seu ministério, trazendo-nos preciosas lições. Capítulo 1. Deixai vir a mim os meninos. Os meninos foram levados a Jesus para serem abençoados por ele. Isso aconteceu, de acordo com o Evangelho de Lucas, dentro de um contexto bem difícil, pois Jesus se dirigia a Jerusalém pela última vez, quando a seguir seria crucificado. Vemos que, mesmo sob intensa pressão, não deixou de demonstrar amor para com as crianças. 1.1. Dignos da atenção de Jesus. Conduzir as crianças aos rabinos para serem abençoados por eles era uma prática comum em Israel e eles os abençoavam. Mesmo num tempo em que ninguém gostava de dar atenção a crianças, exceto alguns pais e adultos carinhosos por natureza, Jesus reservou seu tempo para dar-lhes atenção. Eis um texto propício para os nossos dias tão cheios de preocupações e atividades, pois nos faz lembrar da importância dos pais investirem tempo também para conduzirem seus filhos a Cristo, para que Ele os abençoe. O cuidado com os filhos deve incluir a tarefa de fazê-los também discípulos de Cristo. 1.2. Jesus abençoa os meninos. E traziam-lhe também meninos para que ele lhes tocasse. Esta é a descrição de Lucas deste acontecimento, Lucas 18:15. Este tocar é a maneira própria de abençoar. No Evangelho de Mateus encontramos outros detalhes acerca deste abençoar. Abre aspas. Trouxeram-lhe então alguns meninos para que sobre eles pusesse as mãos e orasse. Fecha aspas. Mateus 19:13. É provável que os discípulos, ao tentarem impedir que as crianças se aproximassem, não fizessem por mal. Apenas tinham a intenção de preservar o mestre tão ocupado e com tantas outras demandas. Contudo, Jesus disse: Deixai vir a mim os meninos e não os impeçais. 1.3. Jesus toma as crianças nos braços. Além do toque abençoador, o texto nos mostra um toque afetivo do Senhor, o que demonstra que não foi algo mecânico, destituído de sentimento, para se ver logo livre dos meninos. Ao contrário, foi um gesto revestido do seu amor pelo ser humano, a quem ele ama desde a sua idade mais tenra. Marcos 10, 13 ao 16. Há lugar nos braços de Cristo para os considerados insignificantes, desprezados ou marginalizados. Esta é uma das marcas do Evangelho de Lucas, pois o Evangelho é universal. Este universalismo inclui as crianças.
e o seu amor alcança elas. Enfim, o amor divino promove o ser e não humilha, não escraviza e nem é indecente, destruindo o ser em sua meninice. Assim como Jesus, amemos e protegemos as nossas crianças. Capítulo 2. As crianças no ministério de Jesus. Crianças estavam em toda parte, aonde quer que Jesus fosse. Desse modo, em vários momentos elas tomaram parte do ministério de Jesus. Há relatos de crianças, adolescentes e jovens sendo abençoados, curados, libertos e ressuscitados. 2.1. Contempladas por Jesus. Na língua grega, há várias expressões para a palavra criança, admitindo vários significados, como criança, infante, menor, jovem, entre outros. As crianças se igualam nas mesmas necessidades espirituais dos adultos. Em vários textos bíblicos, há relatos de pais buscando a Jesus em favor de seus filhos. Foram casos de libertação de espíritos imundos, cura de enfermidades, ressurreições, como a filha de Jairo, em Lucas 8,40. As crianças eram usadas em ilustrações de suas mensagens, Lucas 7,32, e demonstrativamente em seus ensinos, essas crianças eram apresentadas como figuras, como exemplos, tornando as parábolas mais enfáticas. As crianças foram assistidas pelo ministério de Cristo integralmente. Da mesma forma, a Igreja não pode deixar de alcançar também as crianças nas diversas atividades promovidas. 2.2. Dignas de apacentamento. O termo apacentar, em 1 Pedro 5,2, na língua original grega significa cuidar como um pastor, alimentar, orientar, entre outros. Portanto, as crianças também necessitam ser apacentadas. O próprio Jesus as chamou e ordenou que não fossem impedidas de ir a Ele. Quanta responsabilidade dos pais, professores e pastores! Não podem impedir que elas vão até a Cristo, ou seja, eles não podem dificultar ou impossibilitar. Portanto, faça necessário uma constante revisão em nossas atividades para não esquecermos que as crianças também necessitam de alimento da palavra e orientação espiritual adequados à sua idade. 2.3. Os discípulos são chamados de pequeninos. O que Jesus tinha em mente ao chamar os seus discípulos de pequeninos? Em Lucas 10:21, vemos Jesus agradecendo ao Pai por ter revelado as verdades acerca do reino de Deus às criancinhas, no grego népios, metaforicamente um bebê, alguém sem esclarecimento, alguém simples. Mateus 11:25. Esses népios são os humildes, em contraste com os exaltados que se acham autossuficientes. Em outra ocasião, Jesus advertiu seriamente aos que tentassem derrubar ou fizessem tropeçar um dos seus pequeninos crentes. As crianças possuem qualidades que ilustram muito bem como os seguidores de Cristo devem ser. Capítulo 3. Recebendo o reino de Deus como um menino. O reino de Deus é uma herança que Ele deseja compartilhar com todos, mas há coisas que precisamos entender e fazer para que possamos nos tornar herdeiros dessa dádiva divina. A criança é uma figura que retrata perfeitamente as qualificações que o Pai Celestial requer de nós, para que assim desfrutemos dessa herança. 3.1. Confiança. A maioria das crianças traz consigo, naturalmente, uma impressionante confiança. A não ser que lhes aconteça algo negativo, elas continuam assim crédulas. Alguns dizem que é ingenuidade, outros imaturidade, e ainda outros consideram ridícula tal característica. A confiança, porém, é inerente à criança. Foi o Criador quem a fez assim. No Salmo 125, versículo 1, encontramos a expressão: os que confiam no Senhor.
No idioma hebraico, a palavra confia admite algumas interessantes ideias que seriam perfeitamente aplicáveis a estas características das crianças. Seguro expressa sentimento de segurança e proteção. Importante lembrarmos como uma criança demonstra essas características quando está nos braços do seu pai e de sua mãe. Que o Espírito Santo nos ajude a descansarmos confiantemente no Senhor, pois Ele cuida de nós. 3.2. Humildade. Há dois grandes exemplos de humildade nas Escrituras: as crianças e o próprio Cristo. No mundo antigo, a humildade e a mansidão não eram virtudes desejáveis para os grandes desta terra. Jesus, porém, apontou a humildade como uma grande virtude daqueles que almejam o reino de Deus. Crianças são simples, o que é o oposto da soberba. A humildade conduz o homem à grandeza diante de Deus, pois o próprio Jesus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Filipenses 2, versículos 6 e 7. 3.3. Submissão. A conversão sincera e a humildade conduzirão à submissão a Deus como um menino. Jesus disse: se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, reticências, aquele que se tornar humilde como este menino. Mateus 18, 3 ao 4. Um bom menino conservado das influências malévolas não tem problemas com submissão à autoridade. Para herdar o reino de Deus, é preciso ser obediente ao Pai Celestial. Caso contrário, poderemos até ter práticas religiosas, mas o nosso coração estará longe de Deus. Nos dias do Senhor Jesus, muitos vinham para ouvi-lo e até o louvavam por suas palavras e obras, mas os seus corações estavam distantes dele. Mateus 15, 8, Isaías 29, 13. Devemos não apenas ser ouvintes da palavra de Deus, que tanto nos abençoa, mas, muito antes, sermos praticantes daquela que nos traz ânimo, refrigério e força para vivermos segundo Cristo. Conclusão. Como é maravilhoso refletir sobre o amor de Jesus pelas crianças. Nós nos sentimos assim, amados, pois um dia já fomos crianças. E mesmo como jovens e adultos, e com certeza como velhos, Ele continua a nos amar e proteger. É, porém, imperioso que o sirvamos de coração e com atitudes que demonstrem que nós pertencemos ao seu reino. Amém.